Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Bem, vamos lá para mais uma semana de aulas. Na aula de hoje, eu vou fazer da seguinte forma. Então, nesse primeiro bloco de aulas, eu vou trabalhar o conteúdo teórico, tá? Das aulas 26 e 27. No segundo bloco, eu vou gravar um outro vídeo que eu vou mandar junto para vocês, que é o vídeo 2, que eu vou fazer a resolução dos exercícios, tá? A correção do exercício 5 e 6 da aula passada e a resolução dos exercícios de sala de aula dessas aulas de hoje, belezinha? Nessa aula de hoje, nós vamos tratar aí, galera, sobre distratores. Então, nós ainda estamos falando de interpretação textual, mas é um conteúdo bastante importante para o Enem e para os outros processos seletivos, tá? Inclusive o EM, o EPG, PAC que vocês farão. E não só para a língua portuguesa. Então, esse conceito de distratores, vocês vão fazer uso dele também nas provas de outras disciplinas. Então, nas provas de biologia, de química, de matemática, de física, esse conceito também vai entrar. Então, prestem atenção aí, tá? Apesar de estarmos falando de língua portuguesa, de aula de gramática, essa interpretação e esse conteúdo da aula de hoje e também da próxima aula, né, da semana que vem, vai ser muito, muito importante para vocês resolverem também as questões das outras disciplinas, tá? Então, fiquem ligados aí nessa aula aí. O que é distratores, galera? Então, para a gente começar a nossa discussão aí, vamos entender o que é distrator, tá? Os distratores são estratégias, como o próprio nome diz, para distrair os alunos. Então, lá no Enem, por exemplo, nós temos respostas A, B, C, D e E. Dessas 5, uma está correta e as outras 4, elas têm distratores. Então, elas têm ali algumas informações que servem para distrair a sua atenção, para saber se você realmente está atento, se você realmente sabe ler ou não. Então, significa dizer que quando eu tenho esse tipo de prova de alternativas, né, alternativas corretas e alternativas erradas, o acerto dessa questão está muito mais relacionado à minha leitura interpretativa do que a eu realmente saber de fato aquele conteúdo, tá? Por quê? Porque nós vamos trabalhar com uma relação de muita lógica, de olhar para as sentenças, olhar para as palavras e procurar nessas palavras elementos de interpretação que possam me apontar que essa sentença, que essa afirmativa está errada. Isso vai servir também lá para matemática, por exemplo, né? Então, talvez caia lá um cálculo que você talvez não lembre a fórmula exatamente daquela função lá da matemática, mas por uma relação de lógica, a partir do que o enunciado diz, você consegue eliminar algumas alternativas e isso faz com que fique mais fácil de você responder a sua questão, tá? E aí, pensar aqui. Os distratores, embora a gente chame eles de pegadinhas, né? São as pegadinhas que as universidades fazem, que o Enem faz. Ele é um pouco diferente de pegadinha, porque a pegadinha ela tem a função de te iludir, né? De te induzir ao erro, de te induzir à falha. E o distrator, ele tem uma função diferente. Então, ele tem a função de saber se você tem capacidade de leitura interpretativa ou não,
tá? Então, tem essa diferença básica entre eles, embora a gente chame aí os distratores de pegadinhas, né, quando a gente tá falando das provas, tá? Então, vamos lá. A apostila de vocês aí vai tratar sobre oito tipos de distratores, tá? Se vocês forem procurar em aulas, em textos de português, né, em materiais didáticos de português, eles vão falar de 3, né? Mas a apostila traz isso mais amplificado, de forma mais detalhada, para explicar cada um desses elementos que podem produzir a distração no aluno, tá? O primeiro deles é a ilusão de facilidade e a falácia por erro de cálculo, né, de número, então cálculo numérico. O que é essa ilusão de facilidade? É olhar para um texto e falar, poxa vida, tá tranquilo, tá fácil, e aí você faz uma leitura superficial. Ou, quando a gente está falando de infográfico, por exemplo, você bate o olho e você já imagina que aquela é a resposta correta, tá? E nesse caso aqui, desse infográfico que tem no material, há também essa falácia, né, do erro de cálculo, porque a gente acredita, né, essa falácia que é uma falsidade, né, uma falsa expectativa, uma ilusão daquilo que é verdadeiro, por um erro de cálculo. Então, olha aí esse infográfico que eles trazem aí. Eles trazem um infográfico e eles perguntam para você aí o percentual, né? Então, a partir de uma pesquisa de opinião realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre as 20 horas e as 21 horas durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras ao lado. A percentagem de entrevistados que declaram estar assistindo a TV B é aproximadamente igual a. E, gente, eu confesso que preparando a aula, a hora que eu bati o olho na correria, né, de falar assim, vou preparar a aula e tal, eu bati o olho e falei, na hora, automaticamente, eu já dei a resposta. Eu falei, é 27%, né? Foi a alternativa que eu bati o olho nessa leitura rápida aí, falar assim, isso aqui é moleza, facinho, né? É 27. E, obviamente, eu estava errada, né? Primeiro porque, qual que foi a minha lógica, né? Eu tenho aqui 100, né? O número 100, e eu tenho aqui o número 20, número 40. A TVB, embora não tenha numeração entre 20 e 40, eu percebo que a TVA está um pouquinho acima da TVB. E por dedução, eu imagino que esse nível aqui seja de 27, né? Entre 20 e 40, eu acreditaria que isso daqui seria um 27 e já fui logo no 27. Mas, além de ter essa ilusão de uma leitura fácil, eu ainda tive, né, a falácia do cálculo matemático, o cálculo numérico errado, porque nós estamos falando em percentual e não em número de pessoas, tá? Então, automaticamente o meu cálculo já era, porque nós temos aí, né, 32, aí a resolução, 32 residências que assistem a TVA aproximadamente e 30 pessoas que assistem a TVB aproximadamente. Se eu estou falando de uma somatória de 200 pessoas, porque que assistem a TVD tem 200 pessoas, e aí que assistem a B, C e nenhum canal, eu tenho mais, né, um número aqui de pessoas que vai somar 100. Então, 100 mais 100, 200. Se eu estou falando de 30 pessoas de 200, né? Então, de 30 pessoas de 200, significa que 15% delas assistem a essa TVB. Então, percebam que essa leitura rápida, né? Essa ilusão de que, bati o olho, isso aqui tá moleza, isso é
uma falácia. Isso é uma maneira de distrair o aluno, tá? Então, é um dos distratores. E a outra que, quando a gente está falando de gráfico, de infográfico, está associada também, é o erro de cálculo numérico. E aí, esse erro de cálculo numérico, ele vai funcionar também para as questões lá das exatas, tá bom? Então, muita atenção aí com essa leitura. O 2, a leitura fragmentada. E nós temos também esse hábito de leitura fragmentada, especialmente nessas provas do tipo PAS, que a instituição nos dá muitos textos para ler e textos muito extensos. E aí você começa a prova, você fala, puta merda, não vai dar tempo de eu ler tudo isso, para responder essas questões e de ter que ler de novo o texto e de novo não vai dar tempo, porque são textos muito extensos. E aí você fala, eu vou pegar aqui, né, fazer uma leitura fragmentada, ler algumas partes, e eu já ouvi, inclusive, professores falando isso, gente, lê primeiro o enunciado, porque dependendo do enunciado você nem precisa ler o texto. Mentira, né? Essa leitura fragmentada não funciona. Por que ela não funciona? Porque às vezes a alternativa que está sendo dada ali como uma possível alternativa verdadeira, ela vai trazer recortes de partes do texto. Aí eu bato o olho aqui, 1950, eu vou onde? Procurar o 1950 aqui no texto. Ah, beleza, então, o Brasil era também um país que sabia pouco de si. A TV surgiu em 1950. E aí eu venho e falo, tá aqui, então, se tá falando isso aqui, tá ótimo, é isso mesmo, é verdade, tá? E aí, quando eu vou ler o texto na íntegra e comparar ele com essa sentença, com essa alternativa, eu percebo que, de uma forma geral, analisando todo esse contexto em que essa informação está colocada, esse recorte está colocado, não faz sentido nenhum, tá? Então, não caiam nessa de que, eu vou ler o enunciado e a partir do enunciado eu já vou direto naquela partezinha do texto que me importa. Não é assim que funciona. É ler o texto na íntegra, é pensar nesse texto para depois começar a ler as alternativas e depois voltar para o texto de novo, beleza? Olha lá o distrator número 3. Desprezo pela intervenção do contexto. O que é essa intervenção do contexto? É mais ou menos, galera, essa leitura fragmentada. Na leitura fragmentada, eu faço um recorte de leitura e todo o resto que está no texto não me importa, não é levado em consideração. Aqui também, olha o exemplo aí. A falta de cuidado com o controle das águas da chuva tem causado prejuízo às pessoas do perímetro urbano e aos terrenos do meio rural. Com a última enchente, várias casas ruíram e boas porções de terra dos agricultores foram danificadas. Beleza, aí o vestibular apresenta a seguinte alternativa. O trecho faz referência a porções de terra de boa qualidade que a enchente danificou. E quando nós pensamos em boas porções, eu falo, é uma porção generosa, né? Eu vou lá no Wasabi comer uma porção de tilápia, porque lá eles fazem uma porção boa, umas boas porções de peixe, ou seja, não é aquela porçãozinha que vem 2, 3 pedacinhos, não, é aquela porção regada. E quando eu penso em boas proporções, né, boas porções, logo, o primeiro efeito de sentido que vem na minha cabeça é esse. Então, lembram-se lá das nossas aulas de semântica 2, né? Então, como é que... da semântica 1, na verdade, né? Como é que esse significado textual, significado contextual, sentido, efeito de sentido, como é que isso funciona na nossa cognição? Então, a hora que a gente ouve determinadas coisas, isso já tem um sentido produzido historicamente na nossa cabeça. E aí, se eu não retomar e não levar em consideração todo esse contexto em que esse pedacinho está inserido,
eu vou assinalar a alternativa errada, tá? Então, porque boas porções de terra, nesse contexto aí, não significa que as terras eram boas. Não é isso que está dizendo. Aqui, boas porções quer dizer um número grande de território, tá bom? Então, ficar atento aí. A número 4. Então, o distrator número 4 é dedução não implicada. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com aquilo que soa, né? Soa uma conclusão óbvia, mas que não é uma conclusão óbvia, né? Então, olha o exemplo aí. Conheço várias pessoas que tomaram a vacina contra a gripe e ficaram gripadas em seguida. E aí eu tenho essa alternativa, qual é a minha conclusão, né? Uma conclusão antecipada, errônea, que, bem, a vacina da gripe produz gripe, faz a pessoa ficar gripada. Isso é a conclusão que eu tiro, né? E aí, se a prova do vestibular traz que o trecho permite concluir que a vacina contra a gripe provoca gripe, significa que eu estou fazendo uma conclusão que não tem implicação nenhuma, que não está dado linguisticamente por esse texto, né? Tá dizendo aí que algumas pessoas, né, que a vacina da gripe pode provocar essa reação em algumas pessoas, mas isso não é uma conclusão, né, generalizada. Isso não é uma conclusão total, que acontece com todo mundo, então uma regra, tá? Então isso é uma exceção. Algumas pessoas podem ter esse tipo de reação. A quinta, a generalização apressada. Então, a generalização apressada, ela vai dizer respeito aí àquilo que generaliza. Então, tá dizendo que algumas pessoas, isso acontece com algumas pessoas. Logo, eu acho que acontece com todo mundo, tá? Então, eu generalizo do tipo, hoje mesmo eu li numa redação de um aluno que as pessoas idosas não têm capacidade e saúde para enfrentar um processo seletivo como os vestibulares. E aí eu perguntei para ela, mas isso é uma regra? Isso acontece com todos os idosos? A gente não pode generalizar. Isso é uma generalização antecipada. Há idosos que fazem vestibular com 80 anos, com 80 e poucos anos, e que tem uma ótima capacidade e uma ótima condição física para fazer isso, tá? Então, tomar cuidado com essas generalizações antecipadas. E olha o exemplo aí que eu achei super bacana. Na decisão do Campeonato Paulista, houve briga entre as torcidas dos dois times. A mesma coisa aconteceu na decisão do Campeonato Brasileiro. Então, essas brigas aconteceram em dois episódios. Na decisão do Paulista, um jogo, a decisão acontece em um jogo, e na decisão do Campeonato Brasileiro, ok? E aí, se vem ali uma assertiva, uma alternativa dizendo que há sempre briga em torcidas rivais nas decisões de campeonato, mentira, né? Não é verdade. Isso aconteceu na decisão do Paulista, na decisão do Brasileiro. Acontece em todas as decisões? Não. Aconteceu só nessas duas. Então, por exemplo, aqui, ó, a palavra sempre, né? Ela causa essa generalização. Então, tomar cuidado, ficar atento a essas expressões de generalização, tá bom? Que eu coloquei aqui para vocês, inclusive, no lugar errado, né? Que deveria estar lá, essa notinha aqui, depois eu coloco no slide, tá? Para vocês atentar-se a essas expressões de generalização. Então, expressões como todos, sem exceção, em absoluto, sempre, que marcam a generalização. Quando a gente vê essas palavras nas alternativas, a gente já vai dar uma grifadinha ali para analisar, para pensar, poxa vida, isso está marcando uma generalização. Será que o texto realmente generaliza? Será que o texto diz isso? Tá? Então, ficar atento a isso daí, tá?
O sexto, distrator, alteração das relações entre dados do texto. Então, eu até coloquei aqui a explicação, porque essa alteração na relação de dados, ela é muito... são alguns detalhes, né? São pequenos detalhes que fazem com que a gente faça essa leitura errada, né? Então, a gente pode, por exemplo, trocar, né? Inverter essa relação de causa e consequência, causa e efeito. Então, olha lá, é preciso ter cuidado para não inverter a relação entre dados presentes no texto. Um dos mais comuns é, por exemplo, interpretar a causa, interpretar como causa o que de fato é efeito. Então, quando eu tenho aqui causa e efeito, são coisas diferentes. Eu tenho uma causa e essa causa vai produzir um efeito. Mas, dependendo da maneira como o autor mobiliza esses conceitos aí dentro do texto, se eu não fizer uma leitura bastante atenta, né, porque ele não deixa isso bem separadinho, causa e consequência, causa e efeito, né, ele faz isso numa relação linguística e meio que tudo junto e misturado, se eu não estiver atento, eu vou ler causa como efeito ou vice-versa, tá? E a mesma coisa aí, como condição, o que é tempo, tá? Então, tomar cuidado em relação a isso daí. Olha o exemplo aí. Os países desenvolvidos têm certas características em comum. Uma delas é o controle da natalidade. Como suas populações são mais instruídas, conhecem os métodos anticoncepcionais. E aí a alternativa, a causa do desenvolvimento é o controle da natalidade. Bem, será que o controle da natalidade é o que causa o desenvolvimento de um país? Ou será que isso é consequência, é um efeito, né, desse desenvolvimento do país, tá? Então, a gente tem que pensar aí se isso é causa ou se isso é consequência. Estabelecer essa relação aí de acordo com o que o texto está nos dizendo, beleza? E o sétimo distrator aí, a redação do aluno a restrição indevida. Então, a restrição indevida, ela vai estar marcada principalmente por esses mecanismos aqui, essas expressões de redução. Então, somente, apenas, nunca, expressões que fazem com que isso se reduza e que algumas vezes vão funcionar como expressões também de generalização, tá? Então, ficar atento. Olha o exemplo. A redação do aluno tinha problemas de vários tipos, tais como falta de concatenação entre as partes, argumentos frágeis, conclusões precipitadas. E aí o distrator, né, que seria uma alternativa possível lá na prova, é o seguinte: o aluno tem problemas de escrita em todos os níveis. Olha aqui o todos, tá? Será que é em todos os níveis ou será que é em determinados níveis, tá? Então, tomar cuidado com essas palavrinhas aí que vão aparecer. E o oitavo distrator é o desprezo pelo texto do papel. O que acontece? Acontece o seguinte, eu já li o texto, né, uma vez, aí eu respondo a primeira alternativa. Para responder a primeira alternativa, eu volto ao texto, leio ele de novo, né, ou pelo menos parte dele. Beleza. Para responder a segunda questão, eu leio mais uma parte do texto, eu volto no texto de novo. E aí, a partir daí, eu já começo a achar que o texto está na minha cabeça, né? Então, para responder as outras alternativas, por exemplo, eu já nem consulto mais o texto lá de papel, no papel que está escrito lá na prova, porque eu acho que eu já meio que decorei essas informações, eu já entendi o que o texto está querendo dizer.
e aí a gente comete essa falha porque a nossa memória, ela é falha, a nossa interpretação, ela é falha. Então, aquilo que talvez eu tenha entendido para responder a primeira questão, não se aplica à terceira questão. Aquilo que eu guardei na minha memória, talvez não represente o que o texto realmente está dizendo ali no papel. Então, é sempre essencial que eu releia quantas vezes forem necessárias e que eu não acredite naquilo que eu tenho de memória a respeito dessa primeira ou dessa segunda leitura do texto, tá bom? Bem, pessoal, para essa primeira etapa da aula é isso. Então, elementos que vocês vão fazer uso e o que eu sugiro que vocês façam. Nas apostilas, não sei se vocês, como que é a apostila de vocês de outras disciplinas, se tem essas alternativas igual nós temos de verdadeira ou falsa, que vocês testem isso em outras disciplinas, porque obviamente na nossa apostila aqui da língua portuguesa, isso vai funcionar bem, né? Vocês vão perceber como isso se aplica de forma muito clara, mas é muito interessante, é muito bacana que vocês vejam isso funcionando em outras disciplinas. Então, pega lá uma prova, um simulado da matemática, da biologia, da filosofia e apliquem essa teoria nessas provas também, para vocês verem como é que isso funciona, como é que faz diferença, como é que isso ajuda muito na interpretação dos comandos, na interpretação das alternativas que tem ali, tá? E no próximo vídeo agora a gente vai fazer a resolução dos exercícios dessas duas aulas, beleza? Um beijo, até daqui a pouco.